Daniel, uma carteira do zero, aporte de R$ 1.000 mensais. Quantos fundos seria ideal para o longo prazo? Seria o ideal, e eu vou contar para você, a diversificação. Alguns fundos imobiliários faz muito sentido você ter eles no começo. Fundos que vão te causar robustez e vai fazer um bom alicerce para a sua carteira de fundos imobiliários. Mas a gente tem que diversificar e diversificar bem. Então a gente precisa ter bons fundos imobiliários, principalmente no começo, que pode arruinar ou estruturar muito bem a nossa carteira de fundo imobiliário. Nesse vídeo eu vou trazer e responder a pergunta do nosso inscrito, mas também trazer para você forma simples de você procurar e encontrar bons investimentos. Quantos fundos imobiliários é o ideal para a gente começar numa carteira de R$ 1.000? Aqui a gente viu que a gente consegue ter, no mínimo, 5 fundos imobiliários na nossa carteira. E isso traz para nós bastante diversificação já no início. Mas aqui eu não priorizei somente a diversificação, eu priorizei também bons fundos imobiliários, porque quando a gente está no começo a gente tem que fazer uma boa estrutura, como se fosse numa casa. Uma casa, ela começa pela estrutura. Então a gente tem que fazer o alicerce da nossa carteira de fundos imobiliários bem bacana e bem firme. Por isso eu trouxe bons fundos imobiliários, na minha opinião, lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, mas na minha opinião, Daniel, uma carteira de 0 a 1.000, já no primeiro mês, o ideal seria pelo menos 5 fundos imobiliários para que a gente tenha uma boa diversificação. Ah, Daniel, posso fazer um investimento já de início de R$ 1.000 somente num fundo imobiliário? Bom, a gente tem vários cenários de crise que pode acontecer e isso pode fazer com que esse fundo imobiliário em específico venha a ter uma queda. Aí você vai ficar confortável com essa queda? Você está no início. Acredito que seria o ideal a gente já começar a diversificar desde o começo. Ah, Daniel, mas vai ser poucos dividendos. A gente vai entender aqui quanto que vai ser o dividendo, tudo certinho, detalhado. Mas eu vou mostrar para vocês no final. Fica até o final. Eu vou pedir para você, antes da gente começar e eu mostrar para você aonde encontrar quais são os fundos imobiliários, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E também, quando você dá aquele like, se inscreve e deixa seu comentário aqui embaixo, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e mostra para mais pessoas. E assiste até o final, que isso me ajuda também a impulsionar o vídeo aqui. É lógico, se o vídeo fizer sentido para você. Deixa aqui embaixo, você já é investidor de fundos imobiliários? E vamos continuar. Agora vamos para a tela do computador para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Aqui eu estou no site do Status Invest, do Investidor 10. E aqui no Investidor 10, o que eu vou fazer? Eu procuro bons fundos imobiliários sempre. Por isso, você iniciante deve fazer a mesma coisa. Você está pensando em quê? Longo prazo? Você está pensando em ganhar com a cota? Aqui no fundo imobiliário não faz tanto sentido, faz mais sentido em ações. Fundo imobiliário é mais para você ter uma renda mensal ali, você começa a ganhar muito mais com os dividendos do que propriamente com a valorização das cotas. Não que não pode acontecer, mas a gente tem que pegar em cenários diferentes. Mas não faz sentido nesse vídeo eu falar isso para vocês. Agora, no Investidor 10, a gente vai buscar de forma simples. Ele tem vários segmentos aqui que a gente pode puxar. Mais buscados, segmentos, rankings de FIIs, ferramentas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar FIIs de maiores valor patrimonial. Por que, Daniel, fundos de maiores valor patrimonial? Porque para mim faz sentido você, iniciante, investir já em bons ativos desde o começo, porque você vai conseguir fazer um bom alicerce da sua carteira de fundo imobiliário. Então, por isso, eu já vou fazer esse filtro. Se fizer sentido para você, você faz o mesmo segmento. Isso aqui é o que eu falei, o que eu estou mostrando para o inscrito e para você também que está assistindo o vídeo. KNCR11, ele tem 9,17 bi de patrimônio. KNIP11, 7,33 bi. Os dois fundos iniciais aqui são de papel, empresta dinheiro para o setor imobiliário. XPML11, 6,37 bi. ISEM, que é o Itaú Isento Março, 6,27 bi. HGLG11, 5,49 bi de patrimônio. BTLG11, 5,08 bi de patrimônio. Daniel, qual fundo imobiliário você escolheu? Calma que eu vou falar para vocês. Vai ficar entre esses fundos imobiliários até o BTLG11. A gente colocou 5 na carteira, mas tem uma surpresa que eu vou contar para vocês no final do vídeo. Aqui, procurou, encontrou o filtro, entra no fundo imobiliário, clica aqui e ele vai entrar. Aqui ele vai te mostrar valor da cota, quanto que esse fundo pagou de dividendo nos últimos 12 meses. Aqui você clica
Só coloca o mouse em cima dessa sinal de interrogação, ele vai te mostrar o que é tudo certinho, detalhado, cada indicador. P sobre VP, quando está em 1 significa que está no preço justo, acima de 1 mais caro, abaixo de 1 mais barato, está em conta. Liquidez média diária 14,11 milhões. Por que isso aqui é importante? Porque muita negociação todos os dias, você consegue entrar, sair desse fundo, vender as suas cotas quando ou comprar suas cotas quando você quiser. Variação, esse fundo ele valorizou nos últimos 12 meses 17,67%. Isso significa que a cota estava barata, ela valorizou 17,67%. Por que barata, Daniel? Porque se ela valorizou 17,67%, significa que ela estava abaixo do P sobre VP, porque aqui ela tem 3% mais caro, ela está valendo. Então significa que ela estava bem abaixo do seu valor patrimonial. Aqui você consegue ganhar com a valorização da cota, mas nem sempre é assim, porque agora a gente já está com ela acima do seu preço justo. Entendeu o que eu quis dizer? Nem sempre você vai ganhar com a valorização da cota, que é a mesma coisa que ações. Ações você precisa pegar num preço bom para ela valorizar. Aqui, dividend yield, você consegue 13,34% que ele pagou nos últimos 12 meses. Lembrando que números passados não significa que vai ser os mesmos números no presente, no futuro também. Por isso que a gente tem que entender e diversificação faz muito sentido. Aqui você consegue ter um know-how do número desses fundos imobiliários, qual que é o segmento, título de valores imobiliários, fundo de papel, ativa, quanto que ele tem de patrimônio, quanto é o número de cotista, tudo certinho você consegue ter aqui para você fazer várias pesquisas desse fundo imobiliário. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que você consegue entender como que eu faço a pesquisa desses fundos imobiliários, mostrando número a número, segmento a segmento e indicador a indicador. Depois vai lá e dá uma olhada maratonada lá no canal. Daniel, beleza, você já mostrou tudo certinho. Quais fundos você escolheu? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui eu fiz uma planilha que eu mostrei para vocês no começo do vídeo e eu adicionei um fundo imobiliário a mais. Aqui, nesse fundo imobiliário a mais, ele é um dos fundos mais queridos da Bolsa. Então aqui eu vou começar por ele. É o fundo MXRF11. O fundo MXRF11, ele entrou por quê? A gente estava com R$ 948 investido. Ele é um fundo base 10. Por isso, o dinheiro que sobra ali, apesar de ele estar acima do P sobre VP, você consegue ir comprando algumas cotas dele e também fazendo que R$ 1.000 e você invista o máximo possível desses R$ 1.000. Aqui, então, R$ 998,95. Ficou pouca coisa aí pra gente que a gente não investiu. Segmento, fundo de papel. Ele é um fundo imobiliário que paga um dividend yield de 10 centavos. Isso significa que 5 vezes 10 deu 50 centavos, tá bom? Agora vamos o primeiro fundo imobiliário, é o KNCR11 do segmento de papel também. Então a gente tem dois fundos imobiliários de papel. Daniel, mas não é importante diversificar nos setores? Sim, eu trouxe 5 fundos imobiliários para a gente diversificar, mas não faz sentido a gente ter 5 fundos imobiliários de papel. Então calma, que eu vou mostrar para vocês que a gente também diversificou na segmentação. Total de dividendo aqui com duas cotas, R$ 2,66. O próximo é o XPML11. Qual que é o segmento dele, Daniel? O segmento dele é de shoppings. Então, um fundo diferente de papel. Aqui a gente tem um fundo de tijolo, que ele tem vários shoppings dentro do seu portfólio e os lojistas pagam o dividendo, pagam o aluguel para esse fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário distribui para os cotistas. Bem importante, principalmente agora no final do ano, vai ter, se Deus quiser, recorde de vendas, o pessoal vai começar a gastar para o Natal, para o Ano Novo, presente, várias coisas. Acreditamos que a gente vai ter um aluguel cada vez maior aí, porque os shoppings, fundos de shoppings, ele também tem uma porcentagem sobre as vendas, mas isso depois eu explico para vocês. Aqui, R$ 1,84, tendo duas cotas, e o próximo fundo imobiliário, ele é de galpão logístico. Então a gente tem 4 fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês aqui e 3 segmentos. Por isso, diversificação faz muito sentido
E foi isso que eu quis trazer para vocês aqui, além de 5 fundos imobiliários. O próximo, que é o HGLG11. HGLG11, galpão logístico. Ele tem vários galpões logísticos, que são aqueles galpões que eles alugam, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e vários outros varejistas, e isso os varejistas pagam um aluguel para ele e ele distribui para os cotistas. Aqui ele paga R$ 1,10 de dividendo, R$ 1,10 por cota. Se a gente tem 2 cotas, então a gente tem R$ 2,20. O próximo fundo imobiliário, ele paga um total de dividendo de R$ 1,58. Ele paga 0,79 por cota e a gente tem 2 cotas, então R$ 1,58. Ele é também do segmento de galpão logístico. E qual que é esse fundo imobiliário? BTLG11. Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. O seu valor, R$ 104,00. O valor do HGLG11, 160. Do XPML11, R$ 105,90. Do papel KNCR11 de papel, R$ 105,60. Aqui a gente investiu em 5 fundos imobiliários em 3 diferentes setores. E isso dá uma diversificação gigantesca para nós. A gente tem outros segmentos de hotel, a gente tem segmentos de estrutura, vários outros segmentos que a gente tem e a gente pode ir pesquisando. Mas na minha opinião aqui, se eu fosse montar uma carteira hoje de R$ 1.000, eu colocaria esses fundos na carteira. Daniel, mas beleza. Qual que é o total de dividendo e quanto que é o dividend yield? Para a gente entender se vale ou não a pena esses fundos imobiliários. Lembrando que a gente tem fundo de papel que paga um pouco mais pela questão de taxa de juros alta, está recebendo mais juros dos seus empréstimos e com isso ele consegue fazer uma distribuição melhor. Fundo de tijolo. A gente tem os aluguéis ali, linear, que a gente sempre tem reajuste anual, a gente tem os contratos, tudo certinho, atípico ou típico, alastreado, alguma taxa bem trabalhada. A gente tem fundos imobiliários aqui, que a gente, em vez de a gente ter uma casa, um imóvel que a gente vai se preocupar, a gente tem grandes gestores, grandes pessoas trabalhando nesses fundos imobiliários para trazer o melhor rendimento possível. Aqui a gente tem que entender também que o fundo imobiliário ele paga dividend yield mensal e livre de imposto de renda. Por isso, aqui o rendimento ele é líquido, exatamente como eu vou mostrar para vocês aqui. 13 cotas, 5 fundos imobiliários, diferentes setores. E agora, qual que é o total que a gente vai receber? Total, R$ 8,78 de dividendo no próximo mês. Isso vai dar um dividend yield de 0,88. Na minha opinião, um bom dividend yield com bons fundos imobiliários na carteira. Porque aqui a gente tem, entre todos os fundos imobiliários aqui, os 7 maiores patrimônios da Bolsa de fundos imobiliários. Por isso, para mim, faz total sentido. E para você, inscrito que perguntou, faz sentido? E para você que assistiu o vídeo também, faz sentido esses fundos imobiliários na carteira? Você tem algum desses daqui? Deixa nos comentários aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E também, se você quiser, compartilha com aquela pessoa que está querendo assistir e investir em fundos imobiliários e também não sabe aonde investir. Na minha opinião, mas não é o tipo de recomendação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.